com vocês? Aqui é a Prof. Gabi Castro para mais um dia de correções. Hoje a gente vai continuar a maratona do livro A Conquista, Projetos Integradores do 5º ano. Mas antes disso, se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal, deixa seu like e coloca aqui embaixo nos comentários o que você quer ver aqui no canal. Tudo bem? Então tá bom, ó, na última aula nós paramos na página 55, então agora a gente vai para a página 56, lembrando que a maratona, ela tem o objetivo da gente finalizar o livro, tá? Então no final da maratona, a gente já vai ter feito aí o livro completo, ok? Para vocês. E aí, opa, coloquei na página errada, que doida. E aí, então a gente vai... Eu não vou ficar explicando muito, não, porque senão o vídeo fica muito longo, tá? E aí, como sempre, né? Ah, agora deu. Eu achei que ia bugar aqui, gente. Eu achei que ia bugar, mas não bugou. Então, ó, vamos continuar. Então, nas aulas anteriores, a gente estava falando a respeito de alimentação, estávamos falando também a respeito de segurança alimentar, os alimentos que a gente tem que comer, os alimentos que a gente deve evitar. E aí, a gente vai continuar. E aí, eu mostrei para vocês também os projetos que vocês vão fazer com a sua prof presencial, né? Então, agora a gente vai dar continuidade aqui. Então, olha só, o que os alimentos doces, eles têm em comum? É uma curiosidade que a gente vai estudar agora. Olha só, número 1, bolo, chocolate, compota de laranja, bala, chiclete e sorvete. Tudo muito gostoso, né? Vocês sabem, vocês poderiam, assim, imaginar, ou pelo menos ter uma noção do que esses alimentos eles têm em comum? O que eles têm de parecido? Ó, muito fácil, né, gente? Todos esses alimentos que eu acabei de falar, eles são doces. Então, eles têm ou açúcar ou adoçante, tá? Aqui no número 2, compartilhem a resposta da questão anterior com o restante da turma. Todos os grupos responderam a mesma coisa? Então, aqui não tem como eu fazer com vocês, porque é uma resposta pessoal, tá? Então, eu não sei se falaram igual ou se falaram diferente, ok? Conversem para chegar a uma opinião comum. Então, aqui, ó, esqueci de falar, se todo mundo respondeu a mesma coisa, vai marcar que sim, e se alguma pessoa colocou uma resposta diferente, você coloca que não, tá? Conversem para chegar a uma opinião comum e, caso já tenham respondido a mesma coisa, escreva a conclusão da turma. Então, olha só, aí você vai colocar a partir daqui, e lembra, início de frase, letra maiúscula, tá? Então, ó, a presença do açúcar ou do adoçante como elemento em comum nos alimentos mencionados, tá? Porque o açúcar ou o adoçante é o que faz parte ali dos alimentos doces, tá? Agora, deixa eu explicar uma coisa para vocês que não está aqui no livro, mas que a gente pode abrir um parênteses para fazer essa explicação. Os alimentos, pessoal, aqui a gente está colocando, né, que eles podem ter os doces, né? Os alimentos doces, eles podem ser adoçados de duas maneiras, com açúcar ou com adoçante. Porém, nós sabemos que eu também posso adoçar alguma coisa usando tâmaras, por exemplo, né? Tâmaras são umas coisinhas assim, bem pequenininhas, pretinhas. Quer ver? Eu vou mostrar pra vocês aqui no Google, ó. Então, ó, abri meu canal ali. Ó, vou colocar aqui pra vocês verem o que são tâmaras, tá? Então, as tâmaras é esse negocinho pretinho aqui, ó, tá vendo? Tá? Ela dá em árvore. E isso daqui adoça muito, mas adoça muito mesmo, tá? Isso aqui é muito docinho. Eu já fiz algumas receitas em que, principalmente vitaminas, né, em que eu adocei com isso daqui, porque isso daqui é extremamente doce. Então, se você bater isso aqui no liquidificador, por exemplo, com uma vitamina de banana, a vitamina vai ficar doce, tá? Então, eu quis mostrar só para vocês entenderem que o livro tá dizendo pra gente que a gente pode adoçar com açúcar ou com adoçante, mas a gente também tem outros recursos que o próprio alimento, que é doce, você pode colocar para adoçar também, tá? Mas a sua resposta pode ser só isso aqui, ó, açúcar ou adoçante. Isso daí é só uma curiosidade
que eu tô trazendo para vocês entenderem, ok? Tá bom, prof. Então, agora que a gente sabe que não precisa de açúcar ou adoçante, que eu posso adoçar com tâmaras, vamos pro 3. No Brasil, qual é a principal matéria-prima para fazer açúcar? Pessoal, tem muitos alunos que acham que o açúcar, ele tipo assim, ele é feito só na base da química, sabe? Tem gente que acha que, sei lá, juntou 2 cientistas e eles colocaram um monte de coisa lá dentro, né? Misturou um monte de coisa lá e transformou num açúcar, tá? Mas a matéria-prima é aquilo que a gente utiliza como ingrediente principal para fazer o açúcar, tá? Então, tem muitos alunos que... Eu já vi aluno falando pra mim que o leite vem da caixinha. Então, assim, tem gente que não sabe nem que o leite vem da vaca, né? Então, olha só, matéria-prima, o que que é matéria-prima, prof? Matéria-prima é o principal elemento, o principal ingrediente que nós utilizamos para fazer alguma coisa. No caso, o principal ingrediente do açúcar é a cana-de-açúcar, ok? Então, a cana-de-açúcar é o que nós utilizamos para fazer o açúcar. Aqui, olha, vocês sabiam que há diferentes tipos de açúcar e adoçante? Então, a gente tem muitos tipos de açúcar. A gente tem o mascavo, o demerara, tem o açúcar cristal, que é o que a gente utiliza aqui em casa. A gente não, né? A minha família, porque eu não utilizo açúcar, eu não como açúcar. Açúcar de confeiteiro, a gente tem adoçantes artificiais como aspartame, eu uso stevia aqui em casa, que eu adoro. Nós temos também os adoçantes naturais, como a frutose, por exemplo. As frutas, elas já têm frutose, tá? Então, a frutose é um adoçante natural. Como assim, prof? Quando você come uma banana, por exemplo, a banana, ela é docinha. Mas ninguém pegou um açúcar e colocou na banana para ela ficar docinha. Por quê? Porque a própria natureza já fez as frutas com um elemento, com uma substância que se chama frutose, tá? Então, a frutose faz parte das frutas para que elas fiquem docinhas. Então, quando você come uma fruta que está muito amarga, é porque ela ainda não está com a frutose muito aparecendo na fruta, vamos dizer assim, tá? Então, aí a fruta ainda não está muito madura, porque quanto mais madura a fruta estiver, mais frutose ela terá, ou seja, ela vai ficar ainda mais docinha, tá? E a gente tem também o açúcar refinado, tá? Essa parte aqui, né, de organizem-se para escolher o produto que será pesquisado em cada grupo, tudo isso vocês vão fazer também com a prof presencial, então a gente vai lá para o próximo. Aqui também, ó, isso aqui é legal, ó, aqui tá contando a história do açúcar, tá? Então, aqui tá dizendo que alguns povos, eles costumavam, né, adoçar os alimentos com o mel. E aí, depois, eles descobriram a cana-de-açúcar, tá? E ela é encontrada, né, originalmente, ela é encontrada lá na Nova Guiné, tá? No Oceano Pacífico. E aí, depois foi levada para a Índia, enfim. Então, é bem interessante. Depois vocês deem uma lida, tá? Para vocês entenderem melhor como que o açúcar, ele foi se espalhando pelo mundo, tá? Mas, inicialmente, as pessoas, enquanto não descobriram o poder da cana-de-açúcar, era muito comum as pessoas adoçarem tudo com mel. Agora, para a próxima página, a gente vai ver um pouco sobre a produção de açúcar no Brasil. Então, olha só. Você saberia dizer de onde que vem o açúcar que a gente vende no mercado? Será que o açúcar sempre foi produzido sempre do mesmo jeito? Isso é uma resposta pessoal, porque está perguntando se você sabe e eu não posso responder por você. Número 2, a gente vai observar a imagem a seguir. Ela representa a produção de açúcar no Brasil no período em que o país ainda era colônia de Portugal, tá? Então, como que funciona aqui? Eu vou explicar para vocês, ó. Aqui, primeiramente, a gente tem a plantação e a colheita da cana-de-açúcar, porque vocês sabem que a cana-de-açúcar, ela precisa ser plantada, né? Ela vem da natureza. Aí, beleza, plantou a cana-de-açúcar, na hora que ela já tiver ok para colher, eles vão cortar e vão colocar aqui no transporte da cana até a casa de engenho. Chegando lá na casa de engenho, o que que eles vão fazer? Eles vão extrair, ou seja, eles vão tirar o caldo da cana,
por meio desse objeto, né? Dessa ferramenta. Essa ferramenta, ela vai moer a cana. Então, olha só, percebam. Nós temos os animais aqui, eles pegam a cana, porque dentro do pauzinho da cana tem o caldo da cana. Então, eles precisam tirar esse caldo. Então, eles precisam moer o caldo. Daí, o que que eles fazem? Eles colocam aqui, ó, tá vendo? Ó, no meio dessas prensas, tá? À medida que a prensa vai girando, o caldo vai saindo, tá? Então, aí, e como que a prensa gira? Os animais ficam andando, e aí vai girando, e aí vai moendo a cana. Aí, beleza, o caldo sai aqui, tá? Na hora que o caldo sair, o que que vai acontecer? Eles vão vir pra cá, ó, e aí eles vão colocar o caldo no tacho. Depois disso, vai ter a secagem daquele caldo. Então, o caldo, ele vai secar, e aí o que que a gente vai ter? A gente vai começar a ter, depois de algumas semanas, o açúcar, tá? Então, tipo assim, o caldo meio não, né? O caldo evapora e o que sobra é o açúcar, tá? E daí, então, eles retiram o açúcar da forma e aí eles vão colocar nos caixotes para vender, tá? Então, é assim que funciona. Então, começa lá na plantação, aí eles moem, tira o caldo, coloca o caldo para secar, informa o caldo, né? Depois desenforma, tira da forma e daí a gente tem o açúcar. Então, é assim, beleza? Beleza, prof. Agora, olha só. Como a cana-de-açúcar era colhida, tá? Aqui, pessoal, eu esqueci de dizer, tá dizendo como era colhido, por quê? Porque hoje em dia, você vai concordar comigo que nós não vamos utilizar, por exemplo, os animais, porque tadinho dos bichinhos, né? Então, isso daqui é porque naquela época, lá em 1800 e bolinha, né? Ainda não existia fábricas e indústrias, tá? Imagina se a gente fosse fazer esse processo todo manual hoje em dia, não ia ter jeito, tá? Então, hoje, a gente tem fábricas, indústrias, máquinas, enfim, né? Você não vai colocar um boi, uma vaca para ficar lá rodando toda a vida para poder fazer o açúcar, beleza? Então, como a cana-de-açúcar era colhida? Ela era colhida manualmente, com uso de ferramentas, tá? Então, pela colheita... Eita, peraí. Então, era feito pela colheita manual, com uso de ferramentas, que foi o que eu acabei de te explicar. E na letra B, depois da colhida, ela era transportada por qual meio de transporte? Aqui nós tínhamos os carros de boi, né? Hoje em dia a gente sabe que não precisa disso, porque tem caminhão, enfim. Aí tem os fazendeiros vão, plantam, aí a gente tem meios de transporte hoje em dia, tem os caminhões, tem navios, né, para fazer isso. Então, não tem necessidade de carros de bois, mas naquela época funcionava assim. Letra C, onde a cana era moída e como era esse instrumento? Então, ela era moída na moenda, tá? Na moenda. E a moenda, gente, peraí. Ó, a moenda era um instrumento de madeira movido por tração animal, que eram os... Que eram os bois. Consegui! Minha canetinha, gente, a minha canetinha é danada, ela quer grifar tudo. Letra D. Quais eram as principais etapas da produção do açúcar? Então, a gente já explicou, né? Aqui eu tenho, primeiro, eu tenho aqui colheita. Peraí, gente, eu vou ter que fazer isso aqui, ó. Quando a minha canetinha fica assim, sapeca, aí eu deixo bem grandão assim, porque aí fica mais fácil. Então, ó, a gente tem a colheita, aí depois tem o transporte da cana, depois a extração do gado. Aí, deixa eu diminuir um pouquinho. Aí, ó, depois a gente tem o cozimento do caldo e tem a secagem, ok? Ok, prof. Então, vamos lá. Número 3. Agora, observem esta outra imagem. Ela representa a produção de açúcar no Brasil atualmente. Então, olha só, letra A. Como a cana-de-açúcar é colhida, tá? Então, olha só, atualmente, nós temos todo esse processo aí.
Bom, eu sugiro que vocês vejam esse processo, porque ele vai até o 9º passo. Eu não vou explicar muito aqui, porque se eu começar a explicar muito, o vídeo fica muito longo, mas você mesmo pode dar uma lidinha e observar as imagens aí na sua casa, tá bom? Que se eu for explicar tudo, também fica muito longo, por isso que eu falo com vocês, né, gente? Que a maratona, tem hora que eu explico bastante, mas tem hora que eu vou bem rapidão, porque senão a gente fica toda a vida, tá? Mas olha só, atualmente ela é colhida por meio de máquinas, né? Que é a colheitadeira. Então, assim, atualmente, deixa eu ver se eu consigo. Ai, tá difícil, tá difícil, tá difícil. Ah, não consegui não, mas enfim. Atualmente, pessoal, a gente não precisa de uma mão de obra humana, tá? Porque antigamente o cara tinha que ir lá ficar trabalhando debaixo do sol quente. Aí tinha que pegar a foice e ficar lá cortando, né, aquela cana de açúcar ali toda a vida, então era bem complicado, tá? Agora, hoje em dia, não precisa mais. Letra B. Depois da colheita, ela é transportada por qual meio de transporte? Eu acabei de te explicar. Antigamente, era por carro de bois, né? Então, os bois puxavam lá a carroça. Agora, hoje em dia, nós temos caminhões, ok? Letra C. Aonde a cana ela é moída, né? Como é esse instrumento? Então, a gente continua tendo a moenda, mas atualmente a moenda é uma grande máquina movida a energia elétrica, porque não é possível que hoje em dia uma pessoa vai colocar um animal para poder fazer a máquina girar. Então, hoje em dia a gente tem a energia elétrica, ok? Na letra D, quais são as principais etapas da produção do açúcar? Então, a gente tem aqui, ó, a colheita e o transporte da cana. Depois, a gente tem a extração do caldo. Ai, 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 ai. Peraí. E depois, a gente tem a extração do caldo. Ai, gente, eu não tô conseguindo. Vocês vão me desculpar, mas tá difícil. Então, aqui o processo é o mesmo. Tá? Eu não vou conseguir grifar tudo não, mas o processo é o mesmo, tá? Primeiro a gente colhe a cana, aí a gente extrai o caldo, tá? Por meio da moenda, que é o que eu acabei de falar pra vocês. Aí a gente tem que cozinhar o caldo para que ele evapore, daí sobra só o açúcar do caldo, tá? Então, é assim que funciona. Aqui, ó, produção de açúcar na usina de beneficiamento de cana, porque... Gente, olha só os maquinários, tá vendo? O caldo sai por aqui, enfim, é muito mais prático, mais fácil, olha. Eles são moídos aqui, ó, na moenda, né? Então, é muito mais fácil, né? E com isso, nós conseguimos adoçar os nossos alimentos. Agora, a gente vai ver o açúcar, a cana e a economia. Sim, porque nós somos produtores, né? O Brasil é um grande produtor de açúcar, né? Então, a gente vai ver aqui um pouquinho sobre esse açúcar que você come aí na sua casa e que você tá engordando demais porque você não para de comer doce, né? Tem que parar de comer doce, a gente não pode ficar comendo doce direto não, tá? Já falei nas aulas anteriores. Então tá, ó, vocês já viram um canavial? Você conhece os produtos que são feitos a partir da cana-de-açúcar? Então, pessoal, o canavial é a plantação de cana-de-açúcar, tá? E aí, se você já viu, você vai colocar que sim, vai responder aí. Aí eu não tenho como responder por você, porque é uma resposta pessoal, tá? Mas é onde fica lá a plantação da cana-de-açúcar. Agora, a gente vai ter um gráfico. Pessoal, o que é um gráfico? Vamos puxar um pouco lá para matemática. Um gráfico são desenhos eu vou falar de um jeito mais fácil, assim, para você entender, tá? São desenhos indicadores de números e valores. Até rimou, tá? Então, ó, aqui eu tenho um gráfico falando sobre os principais produtores de açúcar no ano de 2019, tá? Aqui são toneladas de açúcar que são produzidos aqui, tá? Então, em 2019, a Índia, se você olhar lá no gráfico, a Índia tá grandona. Por que ela tá grandona? Porque ela produziu muitas milhões de... Olha aqui, ó. Aqui do lado tá até falando, ó. Milhões de toneladas de açúcar.
Depois da Índia, já vem a gente, né? Porque nós é 10, né, gente? Nós é demais. Então, o Brasil já tá aqui em segundo lugar como o maior produtor de açúcar. Então, olha só, a gente só perdeu para a Índia. E a gente, ó, produziu muito em 2019. Aí depois a gente tem a União Europeia, aí vem a China, a Tailândia, e os Estados Unidos não produziu quase nada, coitado, né? Então, assim, a gente arrasou, né, gente? A gente arrasa, o Brasil arrasa. Então, olha só, de acordo com o gráfico, o Brasil está entre os maiores produtores de açúcar do mundo. Claro, né, gente? Nós estamos sim. Ó, em 2019, o Brasil foi o segundo maior produtor de açúcar do mundo, ficando atrás apenas da Índia. Vale lembrar que se a gente puxar um pouquinho lá para a história, né, para a matéria de história, o Brasil produz muito essas coisas. Por exemplo, antigamente e até hoje em dia, né, nós ficamos famosos por sermos os maiores produtores de café, né? Isso lá no Brasil colônia, a gente já tinha um histórico de produção de café, tá? Então, é bem interessante que o Brasil, ele produz muito açúcar, tá? E esse gráfico é de 2019, nós estamos em 2024, então é um gráfico relativamente recente, tá? Analisem o rótulo de um pacote de açúcar e localizem a informação de onde o açúcar foi produzido. Isso vai ser uma resposta pessoal, porque, por exemplo, aqui em casa, porque também tem a questão do regionalismo. Por exemplo, aqui em casa, aqui em Minas, mais especificamente onde eu moro, aqui no interior de Minas, nós temos algumas marcas de produtos, né, que não tem no Brasil. Então, cada lugar vai ter o seu açúcar, a marca de açúcar, enfim. Algumas marcas são famosas e são, assim, no Brasil inteiro. Por exemplo, o Açúcar União, né, é no Brasil inteiro. Mas existem algumas marcas que são regionais, que só tem na sua cidade ou que só tem no seu estado. Então, você vai analisar de acordo com o lugar onde você mora. Tudo bem? Tá bom, prof. Então, você vai registrar tudo aqui, depois você vai apresentar, né, em grupo. Agora, a gente tem aqui falando um pouquinho sobre a agropecuária, que a gente não vai ler esse textinho. E daí, olha só, além do açúcar, a cana-de-açúcar é matéria-prima de diversos produtos. Olha só, a gente pode usar a cana-de-açúcar para fazer outras coisas além do próprio açúcar. Então, a gente, por exemplo, ó, alimentos e bebidas, a gente pode fazer melado de cana, pode fazer açúcar e pode fazer caldo de cana. Tá, isso é de comer. Agora, a gente pode fazer o biocombustível, que é o etanol. Prof, o que é o etanol? O etanol é o álcool que o seu pai e a sua mãe colocam no carro. Então, quando você vai lá no posto de combustível, no posto de gasolina, aí a sua mãe fala assim, coloca, sei lá, 50 reais de álcool. Aquele álcool que está indo para o seu carro, ele utiliza, né, como fonte a cana-de-açúcar para ser um biocombustível. A gente também pode fazer o bioplástico, olha aqui, a gente tem um potinho de plástico aqui, e também nós podemos fazer a bioenergia, ok? Aqui, ó, quais desses produtos vocês conhecem ou já ouviram falar? É uma resposta pessoal, mas eu imagino que vocês devam conhecer bastante, né? Por exemplo, o caldo de cana, o etanol, né? Vocês devem conhecer, o bioplástico, enfim. Mas aí cada um vai responder de acordo com o que sabe, tá? Essa parte aqui vai ser um debate em sala de aula, então a gente pula, porque você vai fazer com a sua prof presencial. E daí aqui a gente tem de novo preparos de receitas de biscoitos doces, tá? Então, essas receitas que vêm nos livros didáticos, pessoal, não são receitas fictícias, ou seja, não é de mentirinha, tá? Então, você pode pegar as receitas, pegar o manual lá, tudo que tá explicando na receita, e você pode fazer sim na sua casa, tá? Que dá certo, ok? Então, olha só, vocês já comeram biscoito? E o biscoito feito em casa? Bom, eu acho que todo mundo já comeu biscoito. Biscoito feito em casa, aí eu já não sei se você comeu, né? Biscoito caseiro. Eu já fiz alguns biscoitinhos aqui em casa, alguns dão certo, outros ficam meio mequetrefe, né? Aí você escreve a sua resposta pessoal, tá?
Essa parte aqui vai ser em grupo, porque vai ser em sala de aula. E aí, a gente tem esse biscoito 1, 2, 3, tá? Deixa eu até ver o que vai nesse biscoito, gente. Em off aqui, deixa eu ver, ó. Vai açúcar, vai manteiga, vai farinha de trigo e também farinha de trigo para untar. E essa receita deve ser feita por um adulto. Ah, que legal, ó. Então, aqui tá explicando direitinho, né, que tem que pré-aquecer o forno, mas essa receita eu não conhecia, depois vou até anotar, hein? Essa daí eu não conhecia, não. A receita que eu faço é de outro jeito, mas por isso que chama 1, 2, 3, ó, porque vai poucos ingredientes e rapidinho faz o biscoito, né? Legal. Então, agora vamos ver aqui, ó. Me deu até fome, hein, gente? Olha a foto do biscoito. Ficou bonito, ó. Olha a foto do biscoito. Que tal preparar essa receita com os colegas de turma? E você também pode preparar essa receita com a sua família, como eu já disse, tá? Mas essa parte aqui a gente pula. Olha só, você pode congelar os rolinhos de massa por até 1 mês. Isso daqui é legal também, né? Porque você pode fazer bastante massa e congelar. Ai, mas eu acho que dá tanto trabalho. Quando eu faço biscoito aqui em casa, dá tanto trabalho que eu prefiro comprar pronto para dar para as crianças. Bom, os açúcares das bebidas. Prestem atenção aqui. Qual é a bebida preferida de vocês? E aí, assim, gente, a questão da bebida preferida, você tem que pensar numa bebida doce, tá? Você sabe dizer se ela contém açúcar? Tentem pensar numa bebida doce, mas se você colocar assim, minha bebida preferida é água, tudo bem, tá valendo também, tá? Mas tenta imaginar outros tipos de bebida pra gente poder adivinhar se ela tem ou não tem açúcar, tá? Mas se a sua bebida preferida for água, ótimo, beleza, lindo, maravilhoso. Resposta pessoal essa, tá? Agora 2, observe a imagem a seguir. Aqui a gente tem 200 ml de refrigerante e 21 gramas de açúcar. Pessoal, 21 gramas de açúcar é isso aqui, ó, bate aqui no copo, tá? Então, 21 gramas de açúcar é bastante coisa, né? E a gente tem aqui 200 ml, que equivale a 1 copo de refrigerante. Quais pensamentos ou sensações vocês têm ao ver essas imagens, tá? Olha só, lembrando que em 1 copo de refrigerante de Coca-Cola, né, tem 21 gramas de açúcar, que são 2 colheres de sopa, tá? Então, ó, aqui na Coca-Cola tem exatamente isso, ó, 21 gramas de açúcar, 2 colheres de sopa. É muita coisa, né? Isso daqui vai ser uma resposta pessoal, eu não tenho como responder quais são as sensações que vocês têm. Tem gente que vai falar, eu tenho sensação de beber esse copo todinho e ainda fico lambendo os beiços. E vai ter gente que vai falar, eu acho que a sensação é ruim, porque, na verdade, gente, a gente tá comendo, a gente tá bebendo açúcar aqui, tá comendo açúcar. 21 gramas de açúcar é muita coisa, né? Mas aí cada um vai colocar o que acha. Vocês conheciam a quantidade de açúcar contida em 1 copo de refrigerante? Isso também vai ser uma resposta pessoal. Eu já sabia disso, então se eu fosse responder, eu colocaria que sim, eu já conhecia essa quantidade. Letra C. Vocês acham que essa quantidade de açúcar para 1 copo de refrigerante é muito ou é pouco? Eu acabei de falar para você que é muito açúcar para apenas 1 copo de bebida, porque pensa comigo. Se você bebe 1 copo de... Imagina que você tá no churrasco, tá? Você tá no churrasco, tipo, tá Réveillon, tá todo mundo curtindo o Ano Novo na sua casa, aí você tá lá no churrasco, beleza. Aí, só que você, no churrasco, você não vai beber só 1 copo de Coca-Cola, concorda comigo? Você vai beber assim, igual quando você era neném, que você ficava glu, 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 né? Bebe, 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 bebe sem parar. Igual quando você era neném, que você pegava a mamadeira e ficava, né, toda a vida. Não é isso? Você não vai ficar só num copo. Então, é o seguinte, quanto mais copos de refrigerante a gente bebe, maior a quantidade de açúcar a gente está ingerindo. Então, olha a quantidade de açúcar que tem ali. Tem muito açúcar ali, né? Então, é bem complicado. Então, gente, eu nem tomo refrigerante. Por que que eu não tomo? Porque refrigerante não é legal para a saúde. Eu já li alguns estudos científicos, inclusive, dizendo que ao longo dos anos o refrigerante pode causar câncer. E desde o dia que eu li esse artigo na internet, eu
cortei o refrigerante. Então, não bebo refrigerante já tem muitos e muitos anos. Já deve ter uns, sei lá, uns 15 ou 16 anos por aí. Não, o meu mais velho tem 10 anos. Ah, então deve ter uns 10 anos, mais ou menos, 9, 10 anos que eu não bebo refrigerante, tá? Agora, olha só, vocês já leram as informações do rótulo do refrigerante? Eu tenho certeza que vocês vão falar que não. Vocês vão falar, ai, prof, eu não quero ler nenhum livro. Imagina que eu vou ler o rótulo, né? Eu conheço o aluno, gente. Eu conheço vocês, eu sei muito bem o que vocês pensam, viu? Eu sei muito bem. Agora, isso aqui também é uma resposta pessoal. Agora, essa parte aqui, ó, no dia combinado pelo professor, tal, isso também é uma resposta pessoal e é com o seu prof presencial, ok? Ok, prof, bora continuar então. Deixa eu só ver em qual página que nós estamos aqui. Peraí. A gente tá agora na página 65. Então, bora lá. Aqui, na página 65, também vai ser uma produção coletiva, tá? Porque vocês vão fazer esse trabalho em grupo, tá? Com a sua prof presencial. Aqui tem uma breve explicação do limite de consumo de açúcar, tá? Pelo OMS, ok? Então, olha só, a Organização Mundial da Saúde, que é a OMS, que eu já expliquei para vocês em aulas anteriores, eles dizem o quê, pessoal? Que a gente tem que consumir 10% das calorias ingeridas diariamente. Mas o ideal é que ele fique em torno de 5%, o que equivale... Bom, vamos resumir. A OMS fala que você tem que consumir 25 gramas de açúcar por dia no máximo, tá? Para um adulto, tá? Diariamente. Ou seja, todos os dias, se eu for consumir açúcar, que não é para eu consumir, porque o açúcar é o ó do borogodó, mas se por acaso eu não me aguentar e quiser comer açúcar, eu tenho que comer 25 gramas de açúcar só, não pode passar disso. Ou seja, se um copo de refrigerante tem 21 gramas de açúcar, significa que se você tomar um copo de refrigerante, você praticamente já está atingindo o limite. Porque um copo de refrigerante tem 21 gramas. E a OMS fala que você tem que consumir 25 gramas no máximo, não pode passar disso. Ou seja, por isso que tá todo mundo gordo, por isso que tá todo mundo hipertenso, com problemas de saúde no geral, né? Enfim, glicose tá lá em cima. Por quê? Porque não respeita isso aí. Então, precisa respeitar, ok? Isso aí. Agora, o açúcar e a saúde bucal. Bom, então a gente sabe, né, que existe o açúcar e existe o adoçante. Se for para escolher entre os dois, fique com o adoçante, que é mais saudável, tá? E aí a gente viu também que a gente pode adoçar os alimentos de diversas formas. Mostrei para vocês, inclusive, tâmaras. E por que que eu mostrei as tâmaras? Porque é um meio natural de você adoçar alguma coisa. Eu mostrei isso porque eu fazia muito isso aqui em casa e agora eu parei de fazer, eu tô só no adoçante, por conta da minha dieta também, que eu tenho uma dieta bem assim rígida com a minha Nutri, mas as tâmaras, por exemplo, você pode usar para adoçar uma vitamina ou para adoçar um bolo. Você vai fazer um bolo, não quer usar açúcar, pega algumas tâmaras, coloca lá no meio, bate tudo com a massa do bolo lá e daí vai ficar docinho. Então, para quem tem diabetes é maravilhoso, tá? Então, a gente já viu tudo isso. Agora, a gente vai para a parte da saúde bucal. Porque, pessoal, tudo que a gente come interfere na nossa saúde como um todo, principalmente na saúde da boca. Então, interfere na saúde do corpo, mas também na saúde da boca, tá? Então, olha só, vocês já tiveram ou conhecem alguém que teve cárie? E o que foi feito para resolver esse problema? Bom, o que foi feito para resolver o problema, isso daí eu até posso ajudar vocês a responder, né? Quando a gente tem cárie, a gente precisa primeiro fazer uma consulta no dentista para ele resolver esse problema. E para manter os dentes saudáveis, a gente tem que comer coisas saudáveis. Se você comer porcaria, ou uma pessoa que fuma, por exemplo, vai dar problema, né? Vai ter cárie. Mas isso é uma resposta pessoal. Então, olha só. Aqui no número 2, a gente tem a parte do seu grupo, né, da sua turma. Aí vai ser o seu grupo, vai ser sua turma com o seu prof presencial. Então, essa parte a gente pula, porque não vai ter jeito da gente fazer, ok? Aqui também, ó, depois da conversa com o dentista, isso aqui tudo a gente vai
fazer com o prof presencial, com a sua prof presencial. Aí aqui tá falando na questão do consumo de doces, tá? Então aqui tá explicando, não vou explicar muito isso, mas enfim, quando você come muito doce, você vai ter manchas no dente, você vai ter placas bacterianas, vai estragar o esmalte do dente, enfim. E daí, ó, olha só o desenho, começa a estragar, ó, vai dando uma plaquinha, aí a mancha vai ficando mais escura, aí vai ficando mais escuro, até que te dá uma dor muito grande. E aí, ó, vai lá pra dentro do dente, ó. Ó, tá vendo, ó? Vem no núcleo do dente. Então, é muito importante sempre a gente usar fio dental, escovar muito bem os dentes. Aqui em casa a gente usa enxaguante, usa tudo e a gente evita ficar comendo doce, tá? Isso daí é uma coisa muito importante também. Prof, mas significa então que eu nunca mais vou poder comer doce? Não, você pode comer, você só não pode comer direto, em grande quantidade e todos os dias. A gente já explicou isso aqui também, tá? Nas aulas anteriores. Então, é o que eu acabei de falar. Como que a gente faz para prevenir a cárie? É evitar, você não precisa tirar o açúcar, assim, se você tirar é legal, tá? Se você tirar, se você acabar, nunca mais comer açúcar, ótimo, perfeito, parabéns. É isso aí que a gente tem que fazer. Mas você pode evitar, por exemplo, aqui em casa, na minha dieta, eu tenho uma dieta bem rígida com a minha Nutri, porque eu treino, eu faço musculação de segunda a sexta, todo dia eu tô agarrada na academia. E aí, o que eu faço? Eu evito doce. Então, quando eu vou comer doce? Quando tem um aniversário de alguém, ou quando é Páscoa, ou quando é uma data especial. Fora isso, eu não fico comendo doce. Por quê? Porque eu estou evitando, eu não tirei ele, né, da minha vida, mas assim, eu evito, tá? Escovar os dentes corretamente é o que eu acabei de te falar. E de 6 em 6 meses, quando a gente fala dentista, ir ao dentista regularmente, você estar indo ao dentista pelo menos de 6 em 6 meses, ok? E aí, agora, a gente vai lá para a página 68. Eu não vou me estender muito, porque a gente já tem 36 minutos de gravação. Então, aqui, pessoal, aqui no 68, ó, na página 68, a gente vai ter uma elaboração de um folder. Eu já expliquei para vocês o que é folder. Folder são aqueles panfletos, aqueles folhetos pequenininhos, e esses folhetos vão trazer informações pra gente. Isso aqui você também vai fazer com a sua prof presencial, ok? Ok. Aqui também vai ter só uma explicaçãozinha com alguns links do YouTube, tá? Ó, de onde vem e para onde vai balas, e aqui a gente tem um infográfico que mostra os perigos do açúcar e como diminuir o seu consumo, tá? Então, aqui, ó, a gente vai finalizar a página 69, e daí o que a gente vai fazer? Eu vou te esperar para nossa próxima aula. Na próxima aula, a gente continua com a página 70 até finalizar o livro completamente, tudo bem? Mas, ó, antes disso, não esquece, se você gostou dessa aula, não esquece de compartilhar com os seus colegas e com todo mundo da sua escola, tá bom? Então, tá bom, eu te espero para nossa próxima aula. Até lá, tchau!